A paz do Senhor. Para muitos, o tema santificação é confuso e ultrapassado, mas a santidade vem da graça de Deus. Deus santificou seu povo no passado e continua a santificar no presente. Bem-vindo, mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2021 as lições bíblicas da editora CPAD com o tema O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares, ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. A lição de hoje é a lição 6, que tem o título Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. O textual nos diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A verdade prática nos diz assim: santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea, ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 23. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já vou pedir para você, se não é inscrito, não esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe pelo menos com mais um, e assim você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. A santificação é um processo que leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca de uma perfeição moral e espiritual de Cristo. Deus é santo em seu caráter e essência. Sua majestade é infinita e nele se originou. É a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, não tendo sido derivada de ninguém, pois Deus é finito, Deus é incriado. Então a santidade se originou nele, porque Deus ele é santo. Santificação no Antigo Testamento tem uma ideia de santidade e de separação, tanto de pessoas como de lugares, de coisas, mas para o serviço. Então, a santificação no Antigo Testamento havia uma separação do santo, do profano, de tudo. Para o serviço era necessário a santificação. O Antigo Testamento usa 3 termos no hebraico que nos ajudam a compreender melhor. Kadosh em hebraico significa, que é um adjetivo, significa santo, sagrado. Kadash, santificar, ele é um verbo, é declarar a alguém santo, alguém ou algo santo. Usa-se o termo em hebraico Kadash. Outro é o substantivo Kodesh. Kodesh significa santidade, significa consagração. Kadash, ele tem uma ideia que era usado, que é uma palavra que era usado como cortar, tirar de algum lugar. Esse verbo era muito usado ao serviço dos operários, cortando blocos, por isso dá o sentido de Kadash, santificar, separar. Mas esse separar não é para ficar de lado. Esse separar é uma separação para o serviço exclusivo de Deus. Então a palavra Kadash, quando era usado como consagrar ou consagração, que significa tirar de lado, que era usado muito para separar, mas não é para ficar de lado, é para ser usado para o serviço e no caso no uso exclusivo de Deus. Na Septuaginta traduz-se Kadash
ou kadosh, desculpe, como santo, né, pelo termo grego agios, que também significa santo, que é a palavra adotada pelos escritores do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, o termo usado, que é um termo usado em grego, é hagio ou agios, hagios. Há outro termo muito comum, mas igualmente importante, que é tasher, que significa purificar. E seu cognato, ou seja, vem de uma mesma raiz, né, que é vem de uma mesma raiz que é catarizo, que traz-nos o sentido de cerimonial e moral. Então seria o sentido de purificação. Aí você fala, há muitos alunos que quando chega nessa parte que tem esse significado de palavras, e nós estamos falando de alunos, né? Eu estou falando agora para os professores, estamos falando de alunos que a classe da EBD tem toda a classe social e também intelectual. Então você, quando for explicar isso, você já passa a necessidade de aprender o significado das palavras. Por exemplo, na nossa língua portuguesa, existem palavras que não tem somente um sentido. E você tem que passar isso para o seu aluno para que ele entenda a importância, porque uma palavra que traz um sentido que não tem nada a ver, vira uma confusão. Então é importante eles entenderem o significado das palavras em hebraico e em grego, o porquê que é usado, qual sentido que é usado e que era usado, que traz o entendimento para nós hoje. Então, existe na nossa língua portuguesa, por exemplo, palavras que são parônimos e homônimos, são palavras que são pronunciadas da mesma forma, ou tem uma escrita parecida e que às vezes tem significados diferentes. Por exemplo, manga. Existe a manga fruta e existe a manga de camisa. E também como palito. Existe o palito de dente, de churrasco ou de sorvete. Mas também, se você colocar um acento, vira paletó, e paletó é terno. Então nós vemos que até na nossa língua portuguesa existe palavrinhas que não tem somente um sentido, e se escreve parecido ou até igual, mas tem sentidos diferentes. Então mostre isso como exemplo para os seus alunos, a importância de entender o significado das palavras em hebraico e no grego. Israel foi um povo que foi alcançado por Deus para que fosse santo, um povo exclusivo dele. Os mandamentos serviam para orientá-los nessa missão. Além da lei moral, todo o livro de Levítico foi escrito com o objetivo de convocar o povo de Deus para a santidade pessoal, para que eles pudessem se aproximar de Deus. A santidade era uma exigência e o padrão moral de comportamento de puro, de limpo, de justo e de compassivos. Consagrar ou santificar quando é aplicado na religião de Israel, atrás da ideia de separar. Pode ser de lugares, de coisas, de comidas, de utensílios, como era usado no templo, de animais, de festas sagradas. Então tudo isso havia essa ideia de consagrar, de santificar, e tudo era santificado, objetos, copos, tudo era santificado, consagrado para uso exclusivo de Deus. O sentido aqui é de separar tudo que é pecaminoso. A pessoa dedicada ou consagrada a Deus, que significa que ela pertence a Deus ou serve a Ele exclusivamente. Havia vários rituais de consagração que eram representações visuais da verdadeira espirituais revelada na nova aliança. Então tudo que era feito no Antigo Testamento eram sombras, então tudo eram representações daquilo que viria, que é Jesus Cristo no Novo Testamento, da nova aliança. Então santidade é dedicação a Deus. Jesus declarou em Marcos 7, 18 a 19, que Jesus declarou puro todos os alimentos. Isso porque as leis eram sombras que teve fim com o sacrifício único de Cristo, que nos santificou. O contrário de santificar é profanar.
Quando transgredimos, nós profanamos o seu nome. Quando nos santificamos, honramos e reverenciamos a Deus. Então nós estamos vendo que aqui nesse primeiro tópico, no Antigo Testamento, pessoas, objetos eram consagrados e santificados para Deus. No Novo Testamento, isso muda. Como foi lido agora, Jesus ele santificou tudo é santificado. Então, não há necessidade de ficar santificando coisas, consagrando coisas, objetos. Então, o que é santificado? Ele morreu, são pessoas. No Novo Testamento, são as pessoas. A santificação é parte de um processo da obra salvadora de um Deus trino no homem. Começa na conversão, no arrependimento da fé salvadora. Justificação, graça de Deus, a justificação que é a graça de Deus. Logo depois vem a regeneração, que é um novo nascimento. Depois vem a adoção, nos tornamos filhos de Deus. E depois a santificação, que é um requisito do salvo e da vontade de Deus também. É a santificação posicional. Quando eu aceito a Jesus, eu sou justificado, eu sou regenerado, eu sou adotado, recebo a adoção de filho. E aí começa o processo de santificação posicional. Nós éramos inimigos, separados de Deus. Jesus veio e fez tudo aquilo que nós não poderíamos e ninguém poderia cumprir ou fazer para estarmos perto de Deus, próximos de Deus. Nós éramos totalmente inimigos, separados de Deus. E essa santificação, ela é um processo, ele é um processo que deve ser contínuo na vida do cristão, com a manifestação do poder do Espírito Santo para servir a Deus. Esse processo de santificação ele é gradual, que vai até o fim da nossa vida, onde ocorrerá a glorificação, que é a transformação desse corpo corruptível com o corpo glorificado. Então a santificação, ela se inicia com a santificação posicional no momento que eu aceito a Jesus, e ela vai até o fim da minha vida, até quando o nosso corpo for glorificado. Então não tem fim. Não tem fim, é todos os dias esse processo, esse crescimento, essa evolução em nós. Santificação não é algo opcional, mas é algo que pertence à sua essência. Sem a santificação não há evidência da nossa justificação, elas devem andar juntas. Sem a santificação não temos parte na nova aliança. Se a pessoa quer ser justificada, ou seja, ela quer a graça de Deus, mas não tem a santificação, não busca a santificação, ainda continua a fim de manter aquela vontade carnal dela, a vontade da carne, esse tal ele não tem parte com Deus, porque se você aceitou a Jesus, e você só quer a justificação, você só quer o perdão dos pecados, mas vai continuar no pecado, você não tem a santificação. Você tem que permanecer na santificação, buscando essa separação das coisas pecaminosas. Isso tem que ficar muito claro, Então, seria a mesma coisa de você casar com uma noiva, você namora aquela noiva, você conquista aquela noiva, você ama aquela noiva. Aí você vai se casar com ela, ela promete ser fiel a você, mas vai ser uma adúltera. Então a pessoa que está em Cristo, que se diz estar em Cristo e não busca a santificação, que está ligada ao fruto do Espírito, porque é uma mudança de dentro para fora, uma mudança de comportamento de mente. Se essa pessoa ela não age em conformidade com a palavra, essa tua pessoa não tem parte com Deus. Ela tem que estar em mudança de comportamento. É uma nova vida, é um novo ser que nasce em Cristo, Então, nós não deixamos de ser pecadores, mas você
cometer iniquidade é muito sério, porque existem os pecados por acidente, o momento de uma fraqueza, mas aquela pessoa que planeja é a mesma coisa na lei humana. A lei humana existe as leis de homicídio culposo e doloso, homicídio premeditado. Por quê? Porque a pessoa planejou, ela teve um tempo, um período de um mês, uma semana, às vezes até um ano, para se arrepender e não cometer o tal crime. Mas a pessoa planeja e vai crescendo dentro dela, cometer aquele pecado, sendo que ela poderia não cometer. Então é muito grave. Então nós temos que analisar isso em nossas vidas. Nós não estamos mais no tempo de brincadeira, Jesus está às portas. Então esse processo de santificação, ele pode variar de pessoa para pessoa. Há pessoas que mudam muito rápido, mas há pessoas que existe um processo. E mesmo essas pessoas que têm uma mudança de comportamento, ela não vai deixar de ser uma pecadora. Isso que tem que ser entendido. Isso pode depender da entrega da pessoa, da intimidade com ela, com Deus e com sua palavra, porque a mudança vem através da palavra, é viver em sinceridade, principalmente santificação é viver em sinceridade com Deus. A santificação do crente não significa perfeição. Esse negócio de você olhar para alguém e achar, nossa, essa pessoa é uma pessoa consagrada. Não é isso, não é isso. Nós infelizmente somos igual Samuel, muito pela aparência. Jesus vivia em santidade, porque ele era santo, porque ele é santo. Então ele vivia em santidade. Então ele é o nosso padrão que temos de ter. Se nós temos que olhar para alguém, para termos como parâmetro, para buscarmos ser igual, que seja Jesus. Nós seres humanos, não importa quem você ame, a verdade, somos falhos. Lembrando que quando aceitamos a Cristo, a nossa natureza adâmica, ela não morre, ela não é retirada. O pecado de Adão, que trouxe para toda a humanidade o pecado dele, não é retirado de nós. Mas ela é dominada, porque a partir do momento que eu aceito a Jesus, o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Por quê? Porque eu não sou mais escravo do pecado. Se você é escravo do pecado, então você não é servo, você não é mais filho, você não é filho de Deus. Porque você tem que ter o domínio, para isso que serve o fruto do Espírito que foi falado na aula passada. Você ter domínio sobre as suas paixões, você buscar essa santificação, essa separação para Deus, ser de uso exclusivo para Deus. As pessoas têm uma ideia de santificação de pessoas que só vivem casa, igreja, casa. Mas não é isso, nós vivemos em sociedade. Então, entender isso, que apesar de eu aceitar Jesus, o pecado, ele não morreu. Ele só está sob domínio agora do Espírito Santo na sua vida, porque você vai ter o controle. Agora você que dita as regras, você não é mais escravo dele. Você agora é que vai falar, não quero, não vou fazer. Eu sou uso exclusivo de Deus. Então esse processo vem da graça, da nova vida em Cristo. O pecado, ele não morre na nossa vida. Não, nós é que morremos para o pecado. Então ele não morre. Nós é que morremos para o pecado. O que é dito quando nós somos batizados em águas? Que vamos morrer para o mundo e renascer, reviver para Cristo. É isso. Então você tem que pôr isso em sua mente, na mente dos seus alunos também. Que é o processo. Há alguns que vão ser mais rápido. Às vezes o que é ruim para um, eu sei lidar. Às vezes eu sei lidar com uma situação e a pessoa não sabe lidar com aquela situação. Aí às vezes acontece, fulano pecou, fulano caiu. E a Bíblia deixa claro, você que está de pé, cuide que não caia. Porque pode ser que você não caia naquele pecado, mas você pode cair em outro. E para Deus não existe pecado, pecadinho e pecadão. E é Deus que nos santifica. Mas cabe a nós queremos a santificação, a separação do pecado, Cabe a nós essa busca diária de mudança, Não devemos vestir uma casca de santidade que, quando é quebrada, revela toda a podridão que está por dentro. Vamos ler Efésios, abra comigo. Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4,
versículo 22 ao 24. Acompanhe comigo. Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o que está sendo dito aqui? É como se você estivesse com umas vestes velhas e agora é para você tirar essas vestes velhas e colocar uma veste nova, porque é isso que Deus faz, é isso que Jesus fez e que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Então nós temos que nos revestir do novo homem e deixar o velho homem para trás. Não serve nem para doar, né? Nem para nada. O que não é bom para mim, não é bom para o meu próximo. Então você tem que se despir realmente do velho homem e se revestir do novo homem. Os fariseus, eles foram chamados por Cristo de sepulcro caiados, por transparecer e ter uma vida piedosa. Então, aparentemente, pareciam ser santos, pareciam ser pessoas, homens de Deus, consagrados, separados, santificados, mas era só capa, sepulcro caiados, né? Que estavam podres por dentro, tinham que fazer tudo que transparecesse uma santidade, mas por trás as coisas estavam terríveis já naquela época. A santificação, ela é então progressiva, ela está em crescimento, sempre progredindo. Se não cresce, é porque não está viva. Então, a santificação tem que sempre subir um degrau de cada vez, um degrau de cada vez. Se ela não está evoluindo, se a cada ano que passa você continua a mesma pessoa, então ela não está viva. Então tem que buscar a santificação, buscar ter intimidade com Deus, e entendermos que isso tudo vem também através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que liberta e a palavra de Deus é que é a verdade. Não é vida pessoal de uma irmã A ou de um irmão B, né? Porque as pessoas botam usos e costume como se isso fosse santificação. Preste atenção, como que surgiu os grandes mosteiros, grandes lugares que esses monges também, esses padres até, ficam enclausurados. Existe até acho que é irmãs carmelitas, que elas ficam enclausuradas dentro daquele lugar, daquela igreja, não saem para fora, não vê nem família, porque acham que o pecado está fora. O pecado está aí fora, o pecado está aqui. O pecado está aqui, nós temos que vencer a nós mesmos. Então as pessoas ficam achando que ser consagrado, santificado é se isolar. Se isso fosse verdade, nesse período de pandemia, quando terminasse isso tudo que está ocorrendo, a igreja estariam cheias e pessoas diferentes, porque elas ficaram isoladas nas suas casas, mas não estavam com intimidade com Deus, estavam na internet fazendo tudo, vendo Netflix, muitas coisas, mas não tiveram intimidade com Deus, não tiveram, aliás, muito até se desviaram. Aqueles que estavam fracos até se desviaram. Então a gente vê que a santificação é algo pessoal. É algo pessoal e depende de mim. E não é eu me isolando dos demais que eu vou estar santo, né? Não é isso. Porque o pecado está aqui, ele não morreu. Eu é que tenho que ter domínio sobre as minhas paixões, sobre os meus desejos. E querer ser realmente de uso, de serviço exclusivo para Deus. E a gente tem que entender que isso é uma coisa que traz confusão no entendimento por causa de um ensinamento errôneo que existe em nosso meio. Nós estamos no tempo da graça, no Novo Testamento, mas infelizmente existe um ensino paralelo dentro da casa do Senhor que traz o Antigo Testamento para nós vivermos hoje, sendo que Jesus já levou sobre si tudo na cruz do Calvário. É a mesma coisa, a pessoa chega, pastor, eu comprei um carro novo, eu comprei um instrumento. Ore por meu instrumento, ore por essa chave. Peraí, Jesus não morreu pela chave, Jesus não morreu pelo instrumento. Nós temos que consagrar, é você. Jesus morreu pela pessoa, pelo ser humano. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para morrer por nós.
Não é por objeto. Eu tenho que orar por alguém que comprou um carro novo, orar por aquela pessoa, para que Deus conduza ela no trânsito, em segurança, em sabedoria, né? É isso, orar pela pessoa, que ela possa continuar tendo condições de pagar as parcelas do carro, por exemplo, né? Pagar suas dívidas, é isso, pagar pelo ser humano, orar pelo ser humano. A pessoa que está, meu instrumento, orar por esse jovem que comprou esse instrumento, que ele tenha a sabedoria de usá-lo ali em adoração a Deus e não como exibição, para que eles permaneçam firmes, sempre louvando ali ao Senhor. É isso, orar pelas pessoas, não por objeto. Não estamos no Antigo Testamento, como já lemos, que objeto, coisas, lugares, comida, eram tudo, tinha que ser separado de uso exclusivo de Deus. Hoje não. Jesus, ele santificou todas as coisas. Todas as coisas são santas. Mas ele morreu foi por pessoas. Por pessoa. Eu li aqui Marcos 7, do 18 a 19. Jesus declarou para que todos os alimentos eram santos. Que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, o que está dentro. O que está dentro dele. Então, é uma coisa que temos que aprender de uma vez por todas. Não orar por objetos, sabe? Orar por pessoas que estão carentes, morrendo, perecendo aí fora. Nós temos que aprender isso e pôr em prática. A santificação é pessoas, não objetos. Então, Jesus morreu por pessoas e essa nova aliança, ela traz a santificação, que é o caráter de Cristo em nós. Por nós não entendermos a importância da santificação, nós estamos dentro da igreja e nós estamos fora evangelizando. Achamos que temos que ficar separados. Não é porque nós somos santos porque Cristo que é santo, que nos santificou, e eu busco a santificação, que eu tenho que ficar isolado do mundo. Não. Quem disse que eu tenho que ficar isolado do mundo? As pessoas misturam muito as coisas, né? As pessoas estudam, trabalham, você tem que saber se portar, saber o seu lugar. Até aqui eu vou, até ali eu não posso ir, porque não me convém. Isso é algo tão simples, mas a nossa carne, como eu falei, nós morremos para Cristo, mas o pecado está aí. Como disse Jesus disse a Pedro, olha, Satanás está cirandando, está ao seu redor aí, ao derredor aí, está rodando você. Então nós temos que estar na torre de vigia, nós temos que estar vigilantes e buscar a santificação através da leitura da palavra de Deus, de intimidade com Deus. Voltando aqui para a palavra, aqui na leitura bíblica em classe, que é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 23, mas somente o versículo 13, o apóstolo Pedro, ele vai dar conselhos para uma vida de santidade. Como é que eu posso ter uma vida de santidade? Aí ele fala aqui, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Então, cingindo os lombos do vosso entendimento. Eu estou lendo o versículo 13. Essa metáfora que ele está usando aqui, que ele faz da prática que tinham na época de pegar a sua veste, que era um grande vestido, e eles pegavam e amarravam na altura da cintura, né, aqui do quadril aqui, que seriam os lombos. Então eles amarravam, era para estar pronto para a ação. Quando eles faziam isso, eles estavam prontos para a ação, porque se estivesse solto até lá embaixo, atrapalharia os seus movimentos das suas pernas. Então, quando ele fala assim, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, era para preparar a mente para pensar profundamente nas coisas de Deus. Porque a santificação, a primeira coisa que ela abrange é a nossa mente, que é o centro das decisões. Então, o que acontece no processo da conversão, que é, uma palavra no grego, a metanoia, que significa mudança de pensamento. O Espírito Santo, ele vem convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça e do juízo, e a primeira coisa que ele faz é tirar a incredulidade, é convencer a pessoa que ele precisa de um Salvador, é tirando a incredulidade. Então, a primeira coisa é a mente, a cabeça. Então, prepare, cinja seus lombos, esteja preparado
para as coisas de Deus, né? Mudar o pensamento. A verdadeira santificação requer compreensão daquilo que estamos fazendo ou que deixamos de fazer. Nós temos que compreender. É a mesma coisa quando uma criança, que aí depois que teve aquele programa que tinha a tal da Super Nanny, né, que a babá que vinha ensinar os pais como educar seus filhos. Então, vamos colocar assim, a criança fez algo errado e põe ela ali no cantinho, vamos pensar, por que você errou? Você vai ficar aí até entender o porquê que você errou e porquê que você não pode mais fazer isso, porque é errado. Não é muito diferente da gente, não. Então a gente vai para a palavra e entende, eu errei. A palavra está me confrontando, não é a irmã A que vai apontar meu pecado, nem a irmã B. Ela vai vir ao meu encontro e eu vou ver. Realmente, eu estou errando, eu tenho que me consertar e preciso muito mais depender de Deus para isso. Ele continua ainda aqui na leitura bíblica em classe, versículo 13, sede sóbrios. Ele fala sede sóbrio, ou seja, tem domínio próprio. O autocontrole é viver com moderação, sede sóbrio, né? Tenha moderação e constante equilíbrio. Nós temos que ter essa moderação. Excessos nunca é bom, nunca é bom. Comer é bom, todo mundo fala, crente come muito, mas qual o problema do crente? É comer muito? É a gula. Tudo que é excesso é pecado. Tudo que vai para o excesso se torna pecado. Eu posso comer, mas eu chego a um limite que meu estômago não aguenta mais. Então, se eu passo aquele limite, aquilo que a nossa mãe fala, está comendo com os olhos, criança, então você está cometendo o pecado da gula. Então, tudo em excesso. Nós temos que ter equilíbrio, ser sóbrio, termos autocontrole em todas as áreas da nossa vida. Seja sexual, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, na igreja, onde há pessoas, na minha vida íntima. Temos que ter controle, temos que ter o fruto do Espírito, autocontrole, domínio, moderação. Outra coisa que ele ainda fala aqui no versículo 13 é esperar inteiramente na graça. Então, com paciência, confiar na providência divina. Então, ele vem explicando aqui, Pedro, para que nós estejamos preparados, preparar a nossa mente para o entendimento, termos equilíbrio, domínio próprio sobre nossas vidas, ter moderação e ter paciência e confiar na providência divina. O que é ética cristã? Bom, ética cristã é uma palavra grega, né, que ethos, que significa hábitos e costume, é a ética cristã. Toda linha de segmentos existe uma ética de comportamento. Por exemplo, um professor, ele tem uma ética de comportamento, um advogado, tudo tem uma regra, né? um modo de conviver, não só a questão aparente, mas de comportamental. Tudo tem. A ética cristã é um chamado à prática, né? É a vida em ação em Cristo. Então a gente tem que ter que a ética cristã é pôr em prática tudo que está nesse livro, na Bíblia. Então a ética cristã é a prática, é pôr em prática tudo que nós aprendemos, porque muitas vezes você tem a parte teórica, mas não põe em prática. Então é a vida em ação em Cristo. São conjunto de valores morais e vivenciais baseados na palavra de Deus, pelo qual todo cristão deve regular sua postura e conduta neste mundo diante de Deus, de seu próximo e de si mesmo. Então, a ética cristã são um conjunto de valores morais que são colocados em prática, tá? Existe as leis cerimoniais foram abolidas, né? Não foram extintas por Jesus Cristo, mas as morais, elas permanecem, tá? Apesar da santidade, da ideia de separação, de consagração, santidade não significa isolamento social ou afastamento de outras pessoas. Os salvos testificam que são santos vivendo de acordo com a vontade de Deus e interagindo em uma sociedade contaminada pelo pecado.
E aí que é o interessante, e é aí que é a nossa luta. É você estar nesse mundo, você conviver com esse mundo, com as pessoas desse mundo e não se contaminar. É aquilo que eu já li há muito tempo atrás, que eu estava até imaginando quando eu estava lendo esse texto, que é andar na lama sem sujar as vestes. Você já observou uma garça? A garça, ela anda na lama e não suja suas penas. Então a gente tem até um poema, até música que fala da graça da garça, que é a arte de viver na lama sem sujar as suas vestes. Somos nós. É andarmos nesse mundo sendo luz, sendo sal, sem se contaminar, sem se sujar. É uma arte mesmo, né? Só o Espírito Santo pode fazer isso. Vamos ler comigo Romanos capítulo 12, versículo 2? Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não temos que nos igualar ao mundo, mas temos que transformá-lo através das nossas vidas, da nossa ética cristã, da nossa moral, nosso costume, de forma santa, santificada. O Espírito Santo faz isso em nossas vidas. Nós temos que aprender a andar nesse mundo, nessa lama que está aí fora, um mundo pecaminoso, sem sujar as nossas vestes. Somos pecadores, separados, santificados, para termos um relacionamento íntimo de Deus e testemunhar da sua maravilhosa luz. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua semana e que não sejamos tão somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E querendo o Senhor, se Ele não voltar, nos vemos no próximo vídeo aqui no Resumo EBD.